O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, as informações sobre o curso oferecido pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, que trata do novo Código de Processo Civil. E veja também a parceria dos juizados especiais, que já resultou em quase R$500 mil em devoluções aos usuários de uma empresa de telefonia. E mais, os descontos para deficientes e pessoas com doenças graves na hora de comprar um veículo. E na entrevista, vamos conversar com o juiz Felipe Barros, da Vara Criminal de Macaíba, região metropolitana de Natal. Ele vai explicar como funcionam alguns benefícios previstos no Código Penal, como a delação premiada e o foro privilegiado. Conto com você! Volto em instantes e no intervalo você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! A Pinacoteca Estadual do Rio Grande do Norte está sediando a mostra Somos Uma Só Raça, Somos Um Só Povo, do fotógrafo e servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tasso Pinheiro. Estão expostas 32 fotos de 42 etnias indígenas de vários países. Os registros foram feitos pelo fotógrafo durante a cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Tocantins. A exposição segue até o dia 10 de abril e a entrada é gratuita. Tinham 22 povos aqui do Brasil, mais 20 de fora, índios da Sibéria, dos Estados Unidos, etnias maia, muitas outras culturas interessantes, mas a gente vê que não tem essa rivalidade entre eles. Então isso é bom para a gente ver que a gente pode conviver todo mundo. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, anunciou em sessão do Pleno medidas positivas para o Judiciário Potiguar. O projeto de videoconferência que melhora a segurança do trabalho de juízes e promotores das varas criminais e reduz a necessidade de transporte de presos para depoimentos. Também será implantado um sistema de monitoramento com instalação de câmeras em diversas unidades judiciárias. Há bastante tempo que o Rio Grande do Norte precisa desse serviço para a proteção dos juízes, para a proteção dos promotores e também para a comodidade no transporte de presos entre a unidade prisional e o juízo para eventual audiência. Na mesma sessão, os desembargadores decidiram que a eleição para o novo integrante efetivo do Tribunal Regional Eleitoral vai acontecer no dia 13 de abril. A presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a Corregedoria Geral de Justiça vão promover uma nova audiência pública para a escolha dos cartórios que permanecem vagos aqui no estado. A juíza corregedora do TJRN, Adriana Santiago, vai nos passar mais informações sobre essa audiência. Doutora Adriana, quantos cartórios ainda estão disponíveis para a escolha? Bom, atualmente restaram 17 cartórios que estão vagos. Desde a primeira audiência de escolha, haviam 119 cartórios. Desses já foram distribuídos mais de 100, né? Agora só restam 17. Quem está habilitado a participar dessa escolha? Bom, os candidatos que foram aprovados, né, no concurso para serviços notariais e registrais do Estado e que participaram das audiências anteriores, tanto da primeira como a segunda. Essa é a última audiência. Obrigada pelas informações. Juíza Adriana Santiago é juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A audiência acontece no próximo dia 12 de abril, às 9 horas da manhã, no auditório da sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Lembrando que os candidatos devem chegar no local da audiência com 1 hora de antecedência. Criado a partir da parceria dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte com uma empresa de telefonia, o projeto Expressinho da Oi Telemar oferece uma alternativa viável para a solução de conflitos entre consumidores e empresa.
O bom resultado já pode ser medido. Com os acordos realizados por meio do projeto, os usuários receberam de volta quase R$500 mil decorrentes de falhas na prestação do serviço. Com um tempo médio de apenas 30 minutos para resolver um problema pendente e um índice de quase 90% de conciliação, o projeto Expressinho Oi é um serviço que busca acordos antes de uma possível ação judicial. Um exemplo de iniciativa entre empresas e um órgão judiciário que, em vários aspectos, beneficia todas as partes envolvidas. O Expressinho da Oi é uma parceria do Tribunal de Justiça, em especial na coordenação dos juizados especiais, com a empresa Oi, na qual há um atendimento presencial ao público aqui dentro do juizado, do Complexo Judiciário de Potilândia, em que a pessoa vem até aqui e resolve o seu problema sem precisar ajuizar uma ação. Somente em 2015 foram quase 1.500 pessoas atendidas pelo projeto. Casos como o da gestora ambiental Monique Varela, que resolveu um problema de 3 anos em apenas 30 minutos no atendimento do Expressinho. Ligava, entrava em contato, solicitava para fazer o pagamento da fatura e essa fatura sempre chegava no meu endereço atrasado, né? Entrei em contato com a Anatel, abri chamado na Anatel, que aí quando eu abro o chamado na Anatel, obrigatoriamente a operadora entra em contato comigo para resolver o problema, né? No entanto, eles entravam em contato e continuava nessa mesma... Uma colega minha, advogada, comentou, né? Eu comentei com ela, mulher, eu tenho um débito na Oi que eu tento pagar e não consigo, meu nome está com restrição ao meu CPF. Aí ela me falou assim, ó, lá no juizado tem um Expressinho, né, que você chegando lá, ela já resolve, vá lá para tentar resolver, né? Aí eu já tinha vindo essa semana, infelizmente não deu certo. Aí quando eu cheguei aqui hoje, já rapidinho a gente resolveu. Os acordos resultaram ainda num montante de quase R$500 mil devolvidos aos usuários, decorrentes de falhas na prestação do serviço. Esse pessoal que vem aqui já é um pessoal que já vem tentando pelo telefone, na loja e não consegue resolver. 99% dos clientes que vêm aqui é resolvido o problema, a gente só não trabalha com danos morais em relação a dinheiro, aí realmente, infelizmente, a gente não tem essa parte para resolver. Mas se for um crédito, em conta futura, é resolvido. Projetos como esses são daqueles que todo mundo sai ganhando. Ganha a justiça, que reduz o número de processos nos juizados, ganha o consumidor, que pode negociar ele mesmo e agilizar a solução do problema, e ganham as empresas, que melhoram a imagem, pois evitam o desgaste de novos processos. A coordenação dos juizados especiais disponibiliza uma sala ampla, com vários guichês aqui dentro do Complexo Judiciário de Potilândia, aqui em Natal, para que mais empresas adiram a esta ideia e possam vir atender os seus consumidores aqui, evitando novos casos e evitando para a empresa os custos, por exemplo, com o pagamento de advogados e até mesmo de condenações que eventualmente venham a sofrer dentro do sistema do judiciário. O projeto Expressinho Oi funciona no Complexo Judiciário de Natal, no bairro de Potilândia. O juiz Erval Sampaio, da Primeira Vara Civil de Mossoró, determinou que o site OLX exclua os anúncios feitos em nome de 2 empresas de comércio de veículos no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$500. O magistrado também proibiu a publicação de novos anúncios em nome dessas 2 empresas, sob pena de multa para cada novo anúncio feito. No processo, os autores alegam que os anúncios publicados em nome deles estão sendo usados para fraudar negociações de veículos. Estão abertas as inscrições para o curso Teoria dos Precedentes Judiciais e o novo CPC. 45 vagas estão sendo oferecidas pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte para magistrados de todo o estado. O curso será nos dias 14 e 15 de abril, ministrado pelo professor e procurador-geral da República, Marcelo Alves de Souza. As inscrições devem ser feitas por meio do edital do curso. Outras informações no site da Esmarne. Anote aí, esmarne.tjrn.jus.br. Vamos agora para um intervalo. Na volta, falamos sobre os benefícios para deficientes e pessoas com doenças graves na compra de um veículo. Aproveite este tempo para acessar e conferir o nosso canal no YouTube. Você pode ver outras reportagens e também as sessões do Pleno do TJRN. O Justiça e Você volta já. No Brasil, deficientes e pessoas com doenças graves têm direito, por lei, a descontos na hora de comprar um veículo.
Os descontos são resultado da isenção de alguns tributos, como o ISS, o ICMS e o IPVA. Uma cirurgia na coluna incapacitou o militar da reserva, Giovanni Batista, a dirigir carros com câmbio mecânico. A deficiência adquirida garantiu a ele o benefício legal de comprar veículos automáticos e adaptados com isenção fiscal. Passei por uma perícia na Marinha, a Marinha me deu como deficiente e daí eu entrei para conseguir o carro na Receita Federal através dos documentos e de lá eu consegui o carro com isenção fiscal. No Brasil, pessoas com deficiência são isentas do pagamento do IPI, IOF, ICMS e IPVA na aquisição de carros novos. Os descontos variam de acordo com a alíquota aplicada. Com isso, o carro pode ficar quase 20% mais barato. As pessoas que têm direito à isenção de IPI, IOF ou ICMS são aquelas pessoas com deficiência física, deficiência visual e deficiência mental, severa ou profunda e o autista. O veículo deve ser adquirido pelo deficiente, registrado em nome do deficiente e no procedimento de regularização desse benefício, esse deficiente, representado através de um representante legal ou ele pessoalmente, se ele tiver condições, ele já vai indicar quem são os possíveis condutores. A Receita Federal disciplina até 3 condutores. Nos últimos anos, o número de solicitações de isenção de impostos para a compra de veículos por pessoas com deficiência aumentou. De acordo com a Receita Federal, só aqui na capital potiguar são registrados, em média, 150 pedidos por mês. Nas concessionárias, a procura também aumentou. Hoje, a questão da gama das pessoas com deficiência é muito grande em relação a essa legislação. Muita incidência da mastectomia com esvaziamento, que é o câncer de mama, que algumas vezes a pessoa tem direito. Lesão por esforço repetitivo, acidentes de moto, questão de ortopedia, coluna também tem uma incidência muito grande. Antes de escolher o veículo, é preciso reunir alguns documentos. Tem uma gama de adaptações que é em função do problema de saúde dele, das sequelas que ele ficou no problema dele, é que o Detran vai determinar qual é o tipo de adaptação para ele. Esse é o primeiro passo. Quando ele receber a nova carteira de habilitação com o laudo assinado pelos peritos, e a carteira de habilitação dele com a letrinha no verso correspondente à adaptação, ele vai no segundo momento na Receita Federal. Na internet ele vai conseguir ter acesso a um formulário, uma vez preenchido e impresso, ele leva esse formulário com a documentação inicial para a Receita Federal e ali na Receita Federal ele vai ser encaminhado para a elaboração desse laudo através de uma junta médica por médicos habilitados perante o fisco para comprovação da doença. Da mesma forma ele faz com relação ao fisco estadual. Para pessoas com deficiência não habilitadas a conduzir veículos, como crianças ou cegos, por exemplo, o laudo médico do Detran é dispensado. O benefício da isenção pode ser utilizado uma vez a cada 2 anos. Neste período, o veículo não pode ser vendido. Se o fisco vinha observar qualquer descumprimento das normas que regulamentam a isenção do tributo, ele pode vir a cobrar esse tributo que não foi pago, inclusive com multa de 75% sobre o valor dispensado de recolhimento. Delação premiada e foro privilegiado têm sido expressões comuns nos debates sobre a atual conjuntura política do país. Mas você sabe o que são, na prática, esses benefícios previstos no Código Penal brasileiro? Quem vai explicar para a gente é o juiz Felipe Barros, nosso convidado da edição de hoje. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor faz um mestrado sobre delação premiada. Como está a sua pesquisa? Sim, nós começamos esse trabalho há cerca de 2 anos, e coincidiu com o início das investigações da Operação Lava Jato. Circunstancialmente houve essa coincidência. E nós estamos agora para concluir o trabalho sobre esse tema, que na verdade a gente chama de colaboração premiada, que é o termo técnico que consta da lei que trata do assunto. Então vamos lá, colaboração premiada para a população, trocando em miúdos. Na prática, o que é que funciona? Porque hoje fala-se muito na delação, que a delação tem ajudado a revelar muitas questões. Trocando em miúdos, o que significa? A colaboração premiada ou delação premiada é um dos meios de obtenção de prova previsto na Lei 12.850 de 2013. Enquanto colaboração premiada, foi essa lei que instituiu com esse nome. No entanto, como delação já vinha em outras leis anteriores.
Na prática, é um acordo celebrado com o Ministério Público e delegado de polícia, mas sempre sob a supervisão do Ministério Público, que é homologado pelo juiz e visa a obtenção de provas para o processo penal. Como o senhor está vendo o uso da delação premiada nesse contexto atual e como o senhor enxerga as críticas que são feitas a este instrumento jurídico? Há sempre essa crítica no abuso, digamos assim, no uso da colaboração premiada. No entanto, a colaboração ela passa pelo crivo do Poder Judiciário. Há um juiz que vai homologar, vai observar se o colaborador prestou aquele depoimento em caráter voluntário, ou seja, sem nenhum tipo de pressão psicológica ou física. Esse acordo ele precisa ser corroborado por outras provas dentro de um processo penal, com assistência por advogado. Então, as críticas, mais das vezes, são um tanto quanto injustas. O acordo ele visa justamente trazer para o processo penal aquela prova que às vezes é escondida por um silêncio obsequioso, um silêncio que muitas vezes visa apenas e tão somente acobertar a estrutura da organização criminosa que se utiliza desse silêncio, que a colaboração premiada visa quebrar, para manter escondidos os crimes que são praticados. E a informação fornecida durante a delação premiada, ela é averiguada durante a investigação? Sim, é averiguada e existe na Lei 12.850, de 2013, existe um dispositivo que trata exatamente disso, da necessidade da colaboração, dos termos da colaboração premiada estarem corroborados por outras provas no processo. Isso é fundamental. Então não é simplesmente falar no senso comum, dedurar o outro. Tudo que se fala antes, depois é investigar. Exatamente. Tudo que se fala precisa ser corroborado por outros elementos que esse colaborador vai trazer para o processo e, com isso, obter algum tipo de benefício penal. E quais são os benefícios penais? Ele pode obter desde o perdão judicial até a redução da pena ou alteração no regime prisional em eventual condenação. E esse benefício só vem no final, na sentença final? Pode vir na sentença, como pode vir antes mesmo de uma denúncia. Ele pode até nem ser denunciado pelo eventual crime praticado. Se ele der uma informação útil, que seja averiguada, constatada a veracidade, de repente ele pode nem ser denunciado. Exatamente, porque esse também é um dos requisitos para a aplicação da lei. Ele pode nem responder ao processo. É necessário que haja efetividade daquilo que ele delatou ou que ele apontou como elementos para trazer uma prova que seja útil, efetivamente útil para o processo. O senhor estuda esse tema, delação premiada, há 2 anos. E quais as suas conclusões? Olha, nós fizemos um recorte para analisar sob o ponto de vista da renúncia do colaborador ao direito ao silêncio, né? Um estudo de direito constitucional envolvendo direitos fundamentais. Nós estamos para apresentar e defender e, no nosso entender, esse instrumento ele vem sendo, ele vem se apresentando como um bom instrumento para a obtenção de meios de prova aqui no Brasil. Enfim, desde que respeitados os direitos fundamentais das pessoas investigadas, eu não vejo por que temermos a colaboração premiada. Outro instrumento muito comentado nesse contexto é o foro privilegiado. Vamos explicar, trocar em miúdos o que ele significa. Essa expressão foro privilegiado, o próprio nome privilegiado passa uma ideia não muito correta a respeito do que seja o foro privilegiado. O foro privilegiado nada mais é do que uma distribuição de competência jurisdicional, ou seja, a Constituição, ela, ao tratar da competência dos tribunais, disse, a depender do cargo que a pessoa ocupe, qual vai ser o tribunal responsável, competente para julgamento daquela pessoa. Então, determinados cargos ocupados circunstancialmente por pessoas que estão naqueles cargos, fazem com que haja um deslocamento da competência do processo para aquele tribunal específico previamente previsto na Constituição Federal. E, na verdade, não é para privilegiar a pessoa, e sim para resguardar o cargo, não é isso? Olha, a nosso ver, muito pelo contrário. Muitas vezes uma pessoa que é julgada diretamente num tribunal acaba ficando até sem chance de recurso. Então, é uma ideia errada que se passa de que o foro privilegiado seja para beneficiar A ou B. Às vezes o tiro pode sair pela culatra e a pessoa achar que está indo para um tribunal vai ter uma facilidade de julgamento e muitas vezes dali já sair com a condenação
sem possibilidade de recurso. Doutor Felipe Barros, muito obrigada por ter vindo. A entrevista foi bem elucidativa, bem esclarecedora. Nós agradecemos a oportunidade. E o Justiça e Você volta na semana que vem. Até lá, você já sabe. Acompanhe os fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN e também nas nossas páginas das redes sociais. Reveja esta e outras edições do nosso programa, deixe comentários e também sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.